Um homem que oferece o filho ao diabo ao nascer. Um homem que faz um pacto e oferece seu filho como garantia. Um homem que diz que prefere um filho à imagem e semelhança do diabo do que à imagem e semelhança de Deus. Essa é a história real do caso de um suposto demônio que nasceu em um hospital em São Paulo. E que história é essa? Bom, no final dos anos 70, início dos anos 80, existia um jornal que fazia um certo sucesso. Um jornal sensacionalista focado no sobrenatural. Esse jornal era o Notícias Populares. Esse jornal ele trazia manchetes como qualquer outro jornal de economia, segurança, educação, notícias referentes à vida em sociedade. Porém, ele dava uma ênfase a casos que supostamente teriam envolvimento sobrenatural, casos paranormais, inclusive lá que surgiu a lenda da loira do banheiro. Mas essa é história para um outro vídeo, tá? Aí aqui lá surgiu como a história da loira fantasma. Antes de se tornar essa lenda que a gente conhece hoje, que é baseada na lenda da Bloody Mary, apareceu essa história da loira fantasma. Mas vamos manter o foco aqui na história principal, que é o caso do bebê diabo. O bebê diabo, ele foi uma história que era dito onde, em Osasco, teria nascido um bebê com chifres, que nasceu falando, pediu um charuto às enfermeiras e que obrigou os médicos a saírem de perto dele, senão ele mataria todos. E depois de algumas horas, saiu voando do quarto do hospital onde havia nascido. A mãe teria nascido no parto e o pai desapareceu. Porém, depois começaram a alegar que o pai foi encontrado no interior de São Paulo e que ele também possuía chifres. Então o bebê não seria apenas um produto de um pacto, mas sim um híbrido entre humano e demônio. E essa história não parou de crescer. Esse jornal, ele dizia que caso você torcesse, escorria sangue e que se você queimasse, o cheiro era de carne humana. O Notícias Populares, ele era um jornal sensacionalista, focado nesse público, onde muitas pessoas não levavam as histórias a sério. Então ele brincava com isso, com esse tipo de lenda urbana. Porém, o jornal às vezes queria um pouco mais de credibilidade e não ser levado apenas como piada. Então ele falava às vezes de alguns casos reais, como o suposto da loira fantasma, e também o caso do homem avestruz, que é um caso real de um homem que inclusive foi no programa do Show de Calouros do Silvio Santos. Caso vocês queiram, trago também um vídeo sobre o homem avestruz, que é um caso bizarro e 100% verídico de um homem que possuía algum tipo de deformidade no estômago que lhe dava uma habilidade bizarra de regurgitar qualquer objeto que ele engolisse. Mas e o caso do bebê diabo? Aonde foi parar essa história? Consistia em que o bebê diabo teria nascido com essas deformidades, capacidades sobre-humanas e fenômenos paranormais atrelados a ele, como voo, telepatia e muito mais, como por exemplo força sobre-humana, onde foi dito que ele atacou vários homens quando saiu do hospital e bateu a carteira de um deles. Agora pode parecer que essa história é apenas lenda e que ninguém poderia acreditar nisso, mas na época, pelo fato de ainda não termos tido o advento da internet e das telecomunicações, tudo se diferia pelo boca a boca. E como as histórias se diferiam pelo boca a boca, cada pessoa aumentava um pouco o que via no jornal. Alguns aumentavam com ar de humor e outros aumentavam com ar de medo mesmo, pois essa história cresceu tanto que inclusive Zé do Caixão, o diretor de filmes, disse que caçaria o bebê diabo se o jornal realmente desse uma fonte para ele. E a história continuou crescendo, e esse problema gerou para o Notícias Populares uma necessidade de criar uma solução rápida. O Notícias Populares, como eu já disse, ele trazia sempre histórias muito sensacionalistas, e ele geralmente largava elas no meio do caminho. Porém, algumas, como a da loira fantasma e a do bebê diabo, tomaram uma proporção tão grande que outros jornais sentiram a necessidade de intervir. O Folha de São Paulo queria uma entrevista com as supostas vítimas da loira fantasma e o jornal Notícias Populares correu para tentar fechar a história e não ser desmascarado ou que perdesse a manchete. Já quanto ao bebê diabo, não só o Folha de São Paulo como outros jornais queriam contato para poder desmistificar essa história ou saber qual era a verdade por trás. Então, Notícias Populares alegou que, na verdade, o bebê teria fugido para a Bahia. E assim, o Zé do Caixão disse que só iria para lá se a viagem fosse paga pelo Notícias Populares. E o Notícias Populares alegou que não iria, pois não valeria a pena para o jornal pagar essa reportagem, que os jornais da região que deveriam se encarregar disso. Foi uma jogada simples deles, de jogar para uma outra região do país, porque assim, em teoria, o pequeno jornal de São Paulo não necessariamente poderia ir lá. Eles podiam alegar que eles ainda eram um jornal pequeno, que não poderiam pagar uma viagem interestadual.
E pessoal, qual é então a história verídica desse bebê diabo? O caso ele é real, tá? Como eu falei aqui, ele realmente foi manchete dos jornais, ele foi divulgado, foi uma história que realmente aconteceu, que eles escreveram e publicaram. Porém, ela para nisso, ela foi uma história real, porém o conteúdo é falso. A história ela existe, realmente foi publicada essas manchetes, está passando aí no vídeo, né, várias imagens. Realmente foi dada localizações, foram atreladas fotos de pessoas que dizem ter visto, relatos. Então a história ela realmente é real. Porém, ela também é fictícia ao mesmo tempo. Ela não é, por exemplo, uma história inventada pelo boca a boca ali. Ela realmente se tornou manchete de jornal. Porém, ela não é verídica, tá? Não existiu um bebê diabo que nasceu ali em São Paulo. Não teve essa história do pacto. O Notícias Populares inventou tudo isso. E esse é um dos pontos pelo qual a credibilidade do jornal ela só caiu depois disso, até que ele desapareceu. O jornal ele tinha uma tiragem relativamente baixa, então ele tinha preços também baixos para tentar estimular a compra. E isso acabava gerando a necessidade deles criarem manchetes muito chamativas. Muitas vezes vocês vão ver manchetes de notícias populares que renderiam um vídeo tão grande ou até maior do que esse, como o da Loira do Fantasma, que eu pretendo fazer, e vários outros. Inclusive eu posso fazer um vídeo só sobre notícias populares, que ele tinha essa ideia, que não era 100% falso, então você não podia dizer que eles estavam divulgando mentira, mas não era uma história 100% verídica, porque eles davam nomes, eles davam relatos, então a história ela realmente existia, ela estava escrita ali, não era uma lenda urbana que surgia da boca de alguém que não tinha fonte, era um jornal que realmente escrevia o que falava, e que ele até chegou ao ponto de forjar provas, como contratar pessoas para dar os relatos, e inventar localidades. Eles rodaram o estado de São Paulo falando sobre essa lenda do bebê diabo. Cada hora era um interior diferente até chegar na capital. Inclusive está passando aí uma manchete que é do ABC Paulista, que diz que no ABC Paulista o bebê diabo também apareceu e bateu a carteira de um homem. Então assim, o Notícias Populares, pessoal, era tudo falso, tá? Todas as histórias deles eram todas inventadas, com exceção daquelas que eu já mencionei aqui, que foi a do Homem Avestruz, que realmente ele apareceu no programa do Silvio Santos. Porém, mais uma vez aí, eles também aumentaram algumas coisas. Eles inventaram que o corpo dele foi roubado, que ele estava possuído, que ele não era um ser humano. Enfim, né? O Notícias Populares ele é um jornal que rende muita história boa, tá? Então, se vocês quiserem mais vídeos como esse, contando a história do Notícias Populares, só deixar aí nos comentários que eu faço com certeza. Bom, galera, essa foi a história do bebê diabo. Se você gostou, deixa um like e eu também peço que, por favor, você compartilhe, tá? Para mais pessoas verem esse vídeo. Também peço que você se inscreva se você for novo por aqui, deixa um comentário dizendo o que você achou desse vídeo e também checa aí os links no comentário fixado, tem minhas redes sociais e tal para você entrar em contato comigo e também vai ter o link aí do meu amigo, o canal de um amigo meu e parceiro, o Bacashi. O canal dele ele fala de várias curiosidades, mistérios, lendas na internet, um monte de coisa. O canal dele não é focado em terror, mas ele já teve alguns vídeos que ele falou sobre temas mais obscuros. O canal dele é bem variado, tá? Ele fala de mídias mais desconhecidas, easter eggs, inclusive ele fala de jogos também. Ele fez um vídeo muito bom sobre um jogo que não existe mais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo também, dá uma conferida no canal do meu amigo, vai estar aí no link do comentário fixado, vai também ter as minhas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!